Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda a sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil, eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Jesus Cristo falou, está falado. Muito boa tarde, Cafelândia. O mesmo a terra assumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. Existem muitas coisas que foi Jesus Cristo quem falou. E também tem muitas coisas que Jesus Cristo reprovou muitas coisas. Algumas coisas Jesus Cristo mandou nós praticarmos. Algumas outras coisas o Filho de Deus pediu para nós deixarmos de praticar. Isso existe dentro do Evangelho. Às vezes a gente não tem tempo, né, para separar a orientação do Filho de Deus e demais orientações. E por esse motivo a gente começa ou passa anos e anos da nossa vida praticando aquilo que desagrada a Deus em nome de Jesus, em nome de Deus, representando uma igreja ou até mesmo a Bíblia, quando na verdade essas orientações, essas práticas, elas são ofensivas ao nosso Deus. Então é muito bom ficar atento, deixando um forte abraço a cada um de vocês, amigo ouvinte. Obrigado pela sua audiência, a vocês da internet também, muito obrigado pela sua audiência. A mensagem que trago hoje, mais um ensinamento do Filho de Deus chegando para mim, para você, através do evangelista Mateus, capítulo número 6. O Filho de Deus vai ensinar aqui a oração do Pai Nosso, mas um pouco antes ele vai dar, né, mais uma orientação forte no versículo 8 de Mateus capítulo 6. O Filho de Deus tem algo tremendo a falar para mim e também para você, amigo ouvinte. Lembrando você, amigo ouvinte, que esse é o programa Evangelho para Todos, orientações do Filho de Deus através de profetas e apóstolos, dando prioridade ao ensinamento daquele que é perfeito, daquele que foi e sempre será o perfeito representante de Deus, que tinha a essência inteira, né? O próprio apóstolo diz que ele era, e né, ele fala que em Jesus Cristo estava a plenitude do Altíssimo, ou seja, aquilo que é pleno, aquilo que é reto, aquilo que é perfeito do Pai de Deus, o Criador, estava ali no Filho de Deus. Então a mensagem que eu trago hoje, como falei, eu sempre dou prioridade ao ensinamento do Filho de Deus. O programa Evangelho para Todos não defende também orientação própria, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, eu não defendo no espaço de 15 minutos, e sim aquilo que verdadeiramente Jesus Cristo falou. Só lembrando que eu, claro, como qualquer outra pessoa, eu penso muita coisa, acho muita coisa, mas também na minha vida pessoal, procuro já há um bom tempo, há um pouco tempo, né? Procuro deixar a orientação do Filho de Deus reinar na maioria das atitudes que tomo, naquilo que creio, naquilo que ajo, né? Mateus 6,8, o Filho de Deus fala da seguinte maneira: Está falado. Assim está escrito também, assim diz o Filho de Deus:
Mateus 6,8, ele fala assim: não vos assemelheis, pois a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós pedirdes. Palavra do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para mim e também para você, amigo ouvinte. Falou para a viúva de Naim para não chorar. E o esquife parou quando ele chegou, começou a falar. Você está ouvindo Evangelho para Todos com Ismael de Castro. Cafelândia FM. Eu preciso de Jesus, como a estrela pra brilhar, precisa do céu. Eu preciso de Jesus, como abelha pra viver, precisa do mel. Precisa do mel. Na cruz se entregou pra me dar o perdão, curou a ferida do meu coração. Por mais que eu queira, não posso pagar. O que Jesus fez não tem como explicar. Eu era o réu. Amigo ouvinte, o salmista Davi, Salmo 1, ele traz orientações. É claro que dentro dos salmos você vai encontrar algumas orientações que já falava da vinda do Filho de Deus. Acho que em Salmo 23, né, fala um pouco, Salmo 91 também fala, e no Salmo 1 também fala. Fala um pouco da vinda, de que Jesus Cristo ainda ia vir, né? Isso, o Salmo está lá no Antigo Testamento, está muito antes da lei, né? Davi acabou vivendo antes da lei, assim como Salomão também. E ele escreveu alguns louvores a Deus, e nesses louvores ele falava de Jesus Cristo, né? E você vai encontrar isso, como eu falei, no Salmo 23, Salmo 91. E no Salmo 1 fala um pouco sobre a meditação da palavra de Deus de dia e de noite, né? Ele fala: bem-aventurado, feliz é o homem, o varão, mulher, você e eu, que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Então é muito importante você ter a orientação verdadeira para você poder comparar com outros ensinamentos, com outras orientações que chegam para mim, para você, e tende a entrar no nosso coração e assim produzir crença e também produzir atos, produzir atitudes. E algumas dessas atitudes que nós praticamos, orientações que nós temos conosco, elas são ofensivas a Deus. Jesus Cristo falou isso, só que nós não sabemos porque nós não pegamos a verdade para comparar com outro ensinamento. Mas se você pegar a verdade, você vai ver isso, né? Eu até, essa semana, esses dias atrás, eu conversava com um amigo meu, um amigo que compreende bastante dos efeitos que a alimentação certa, correta, e também que as plantas têm em favor da nossa vida, né? E eu perguntei para ele, viu, o que você me aconselharia aí? O que eu devo, assim, o que é bom, será para tomar para isto? O que é bom de se usar, que planta, que chá, que alimentação? E eu achei muito interessante a resposta que ele me deu, uma resposta bastante usada por Deus, da parte dele, que ele falou assim para mim: a primeira coisa é ver o que você está tomando, o que você não deve tomar. Também deve ver o que é que você está usando ou como é que você está se alimentando, e você tem que então começar a minimizar algo que já é errado, que você já está fazendo. Então isso me levou bastante a meditar no Evangelho, né, no ensinamento de Jesus Cristo. E nesse ensinamento de Jesus Cristo, né, nos ensinamentos de Jesus Cristo, existem algumas coisas que nós já praticamos há muitos anos, né, fazemos, invocamos, usamos, carregamos conosco algumas coisas, e Jesus reprova isso. Jesus reprovou isso. Então, algumas coisas, assim como também
para nós descontaminarmos nosso organismo, né, das coisas que são não só química, né, mas que algum tipo de mal trazem para nossos órgãos e até membros do nosso corpo, nós temos que, então, primeiro, é claro, fazer como esta pessoa falou para mim. Primeira coisa é ver o que é que você está tomando, qual é o seu procedimento que está te contaminando primeiro, para que depois você venha a trazer para dentro de você aquilo que vem atribuir alguma coisa de bom para você, seja no que toma, no que come, ou algum tipo de remédio ou algo assim. E nos ensinamentos de Jesus Cristo também é assim. Espiritualmente também nós somos contaminados e temos que nos descontaminar, olhar o que é que nós já temos dentro de nós que precisa ser tirado. E Jesus Cristo fala isso, né? Ele fala isso num agir do mundo espiritual muito bem organizado, né? Lá em Mateus capítulo 12, o versículo 43 ao 45, Jesus Cristo fala sobre o efeito do mal na vida das pessoas. E ele tem de abandonar momentaneamente, né, ou seja, deixar de causar esse mau efeito para se reunir com mais e vir e causar maior dano do que aquilo que está causando. Está lá em Mateus capítulo 12, versículo 43 ou 45, você encontra lá Jesus Cristo falando sobre o efeito do mal, né, sobre a vida das pessoas, indiferentemente de quem sou eu ou você. Então, e aqui nessa passagem, no versículo número 8, eu achei muito interessante, porque quando eu conversava com este amigo meu, ele foi falando comigo os conhecimentos que ele tem sobre a medicina natural, né, ou as coisas que a natureza, ou seja, que Deus faz em favor da minha vida, a sua vida, através da natureza. E eu achei muito interessante ele respondendo, dizendo que a primeira coisa é ver o que é que você está comendo ou tomando que já está te causando mal há muito tempo. Você não percebeu isto ainda, né? Por causa do que tem de interesses que contaminam e regam nossa mente para cultivar isto dentro de nós como algo de valor, quando na verdade não tem valor. É claro que isso não vai diminuir o seu tempo de vida, porque o nosso tempo de vida ele não depende do que nós comemos, por mais que pareça na lógica que né? Mas não depende. Primeiro, o tempo de vida nosso é determinado por algo chamado Deus, né? E é chamado oração. Essa é a melhor coisa que existe para garantir nosso tempo de vida, se chama oração. Essa é uma realidade dentro do que eu conheço do Evangelho. Mas aqui nessa passagem, versículo 8 de Mateus 6, fala assim, ó: não vos assemelheis, pois, a eles. Então Jesus Cristo está falando que já existia naquela época orientadores ou orientações que vinham até a mim e você, ou que já estariam dentro de nós, que precisariam ser arrancadas. Como está lá em Mateus 12, 43, como eu falei, Jesus Cristo falou que o mal só age sobre a vida da nossa vida porque ele acha a casa varrida, adornada, né? Ou seja, totalmente ou desocupada ou preparada para um ambiente mau, né? E aqui Jesus Cristo, essa passagem tem a ver com isso, que ele fala: não vos assemelheis, pois, a eles. Porque ele está falando que nós temos muito a sempre seguir alguém. Natural isso é natural para mim, para você, nós sempre temos alguém que nos inspira. Só que espiritualmente não dá para termos, porque todo mundo ele decepciona o outro. Eu decepciono você decepciona eu. Todos nós estamos sujeitos a sermos decepcionados, e principalmente por pessoas que têm algum valor para nós, né? Principalmente emocional, sentimental, ou seja, algum familiar, alguém que nós estimamos ou amamos, né? Então, a única maneira de nós não nos decepcionarmos é nós termos se inspirar em alguém que não vai de maneira alguma nos decepcionar. É aí que entra Jesus Cristo. É aí que entra a orientação do Filho de Deus. Por isso que ele fala assim: não vos assemelheis, pois, a eles. Ele está citando, ele está dizendo que já existem orientadores, que já existiam na época, pessoas que vêm até a mim e você, até com boas intenções, pessoas que têm influência sobre a minha vida e a sua vida, que vêm carregados até mesmo de boas intenções, porém, eles vêm mal orientados e eles corrompem o meu e o seu coração. Isso está lá em Mateus 13, na mensagem de ontem, que eu citava para você, amigo ouvinte, você que ouve, que assistiu ontem, né, em Mateus capítulo 13, Jesus Cristo fala um pouco, né, da parábola do semeador. Ele fala um pouco sobre essa corrupção que está no nosso coração.
está no meio no seu coração. E aqui ele fala, então, como eu falei, não vos assemelheis, pois, a eles. Então não é para nós nos assemelhar a outro orientador ou aquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa ela vai decepcionar você. Esta é uma realidade. Todos nós vamos sofrer decepções na vida e já sofremos. Então a única pessoa que pode nos inspirar é o Filho de Deus. Esta é uma orientação bem clara, e ele mesmo, o próprio Jesus Cristo, quando ele se afirma ser algumas coisas, se você ler na Bíblia você vai encontrar isso, o próprio Jesus Cristo se afirmando ser algumas coisas, e essas coisas que ele afirma, ele mesmo afirma ser, são coisas essenciais para a nossa vida, essenciais para a nossa mente, essenciais para o nosso coração, essenciais para o nosso corpo. Isso você vai encontrar Jesus Cristo falando, né, que ele é fonte de água viva, é o pão que desceu do céu. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. Ele fala assim, eu sou a ressurreição. Então, o próprio Jesus Cristo mostra para mim, para você, que ele é o único que, não só em existir, como também no ser que ele é, né, mas também no que ele ensinou. É na orientação dele que está ali a essência real do que é importante para mim e para você. Porque nós vivemos de orientação, vivemos de ensinamentos. E esses ensinamentos chegam para mim e para você, através de pessoas que têm influência sobre mim e sobre você. Então é muito bom você e eu ficarmos atentos, porque Jesus Cristo fala assim, não vos assemelheis, pois, a eles. Eu vou na mesma igreja que o Ismael. Eu vou fazer a mesma coisa que ele faz. Não, eu vou fazer aquilo, como diz o apóstolo Paulo, né? Sejais meus imitadores naquilo que eu sou de Cristo. Então o apóstolo Paulo já escreve dizendo assim, vocês sejam meus imitadores naquilo que eu imito, naquilo que eu faço, que Jesus Cristo vem me orientando e eu venho fazendo. Amigo ouvinte, espero que essa mensagem tenha edificado fortemente a sua vida. Está aí na sua Bíblia também. Você vai encontrar em outras passagens o Filho de Deus falando, não vos assemelheis, pois, a eles, não sejais como os hipócritas, ou algo meio semelhante a esse citar que eu citei aqui. Você vai encontrar o Filho de Deus deixando bem claro que há ensinamentos que já estão dentro de mim e dentro de você, que esses ensinamentos fazem mal para nós. Esta é a realidade. Esses ensinamentos, por mais que aparentemente venha de Deus, tenha vindo em nome de Jesus, tenha saído da Bíblia, pode ser que não esteja fazendo bem para você. Assim como também nós podemos comparar a nossa alimentação. Nossa alimentação não define o nosso tempo de vida, mas define a nossa qualidade de vida. Assim como o remédio também. Na verdade o remédio não deixa você viver mais. Remédio faz com que você seja curado de uma enfermidade que vai ficar agravando mais e mais e vai fazer você sofrer. Mas quem define o que faz você ter mais tempo de vida é a realidade, que é oração. E é Deus quem faz. Esta é a pura realidade. Tanto que você vai ver muitas pessoas de cama, pessoas com enfermidades até consideradas graves, que vão estar vivas daqui 10 anos ainda. Assim como você vai ver muitas pessoas saudáveis, que provavelmente daqui uma semana, um mês, não vão estar vivas. Então esta é a pura realidade de que a única coisa, pela orientação cristã, eu digo, né? Não pela ciência. Estou falando pela orientação cristã, que é aquilo que eu entendo. Ciência, eu não entendo da ciência, então não posso falar da ciência. Mas pela orientação de Cristo, cristã, o que define o seu tempo de vida é a sua oração, a sua intimidade com Deus, ou seja, o nosso Deus é quem define o seu tempo de vida. Então é muito importante, claro, eu e você ficarmos atentos ao nosso Deus, principalmente através do Filho, porque o Filho é quem nos justifica diante do Pai. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, sobre as nossas vidas, permaneça hoje para todos sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte. Fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus. Jesus Cristo falou,
está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. Cafelândia FM, essa é a número 1. Inexplicável, porém é real. Ver o bem vencer e derrotar o mal. Ver Deus atuar no que é impossível, sentir a unção ainda que invisível. Crer que existem anjos para nos livrar. Crer que Deus opera e move sua mão. O inferno treme se Ele ordenar. E se Ele quer, ninguém impedirá. Caminha no céu e faz tremer o chão. E se manda fogo, estremece o lugar. Quando Ele age é uma explosão de glória, poder e unção. É inexplicável, mas a igreja chora, louva e dá glória. Nem quer entender, o poder é grande, poder não se explica. Sim, glorifica para entender. Sei que aqui tem glória, isto é poder. É inexplicável, é só pra quem crê. E quem dá lugar para Deus operar, com toda certeza então vai receber. Está descendo unção, está enchendo o templo. Deus está agindo aqui neste lugar. O poder é tanto que a gente chora ao glorificar. Não tente entender o que é inexplicável, porém deixa Deus agir no teu viver. Não tente entender o que é inexplicável, deixa Deus tocar seu coração. Você vai sentir o que é poder ao receber unção. É inexplicável, mas a igreja chora, louva e dá glória. Nem quer entender, o poder é grande, poder não se explica. Sim, glorifica para entender. Eu sei que aqui tem glória, isto é poder. É inexplicável, é só pra quem crê. E quem dá lugar para Deus operar, com toda certeza então vai receber. Está descendo unção, está enchendo o templo. Deus está agindo aqui neste lugar. O poder é tanto que a gente chora ao glorificar. É inexplicável, mas a igreja chora, louva e dá glória. Ninguém entender, o poder é grande, o poder não se explica. Sim, glorifica para entender. Eu sei que aqui tem glória, isto é poder. É inexplicável, é só pra quem crê. Quem dá lugar para Deus operar, com toda certeza então vai receber. Está descendo unção, está enchendo o templo. Deus está agindo aqui neste lugar. O poder é tanto que a gente chora e só quer glorificar. Aleluia, oh aleluia, e só quer glorificar. Aqui está a sua melhor companhia. Rádio Cafelândia FM. Maturidade absoluta em comunicação. Cafelândia, Paraná.